Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos para nossa aula online de hoje. Nessa semana a gente falou bastante sobre ball placement, né? E pensando na parte ofensiva, né? A gente falou bastante sobre ball placement em red zone, né? Em zona verde, zona de pontuação, chame como quiser. Então, falando quais são os pontos de ataque quando a gente se refere à red zone, né? Então, ao que a gente tem de atacar? A gente não trabalhou todas as possibilidades, mas deu uma ideia, né? E falando aqui um pouquinho sobre QB e sobre recebedor, né? Que tem alguns pontos de ataque em específico, né? Porque quando a gente fala de defesa, a defesa basicamente responde a estímulos, elas tendem a marcar esses pontos de ataque, mas ela responde muito mais ao que está acontecendo, né? O ataque, sim, tem o objetivo de atacar aquele espaço, não importa como. Eu costumo falar isso, inclusive, né? Que quando chega em red zone, a gente não costuma pensar muito em jardagem, pensar muito, é, enfim, onde será o meu corte, quantas jardas eu vou fazer o meu corte, né? Porque a gente já tem isso pré-estabelecido, a gente já tem os pontos de ataque pré-estabelecidos. Então, não me importa se você vai cortar em 5 ou em 7, contanto que você esteja onde você tem que estar, né? Obviamente, a gente tem que ter atenção de não acabar atrapalhando uma outra rota, a gente tem que entender a jogada como um todo, a gente não pode atrapalhar outras pessoas que vão estar passando por ali, mas o que eu quero dizer é que você estando no lugar onde você tem que estar, na hora que você tem que estar, não me importa se você vai cortar em 5, 6 ou 7 jardas, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. Eu vou compartilhar aqui a tela para explicar um pouquinho sobre isso. Então vamos supor, você é aqui o center e você tem que ir para o primeiro pylon. Então vamos supor que você tem uma flat. Então seu ponto de ataque é o primeiro pylon, certo? Então, o que que eu quero dizer com isso? É, você pode ir direto para o seu ponto de ataque, porque é uma flat, né? Então, não tem problema nenhum. Só que o que eu quero dizer é que você alterar não influencia é pensar que se a gente tiver uma blitzer vindo daqui, você não pode ir direto porque você vai fazer uma falta. Então, você tem toda tranquilidade e direito de fazer isso daqui. Você está atacando onde você tem que atacar, que é o primeiro pylon. Você teve uma pequena alteração na sua rota, mas isso não influencia no todo, entendeu? Então é basicamente isso. O que eu não posso é atrapalhar outra pessoa que esteja passando por ali. Então, entender a prioridade, quem passa por cima e quem passa por baixo, quem tem prioridade na execução, para que assim eu defina como que eu vou executar a minha rota, tá bom? Bom, mas aí eu já dei um pequeno spoiler, né, sobre os pontos de ataque. Então, como ponto de ataque, a gente tem os pylons, né, tanto o da frente quanto o do fundo, né? A gente tem os dois pontos de ataque. E as duas linhas, a linha da frente e a linha do fundo também, né? Então a gente tem todos esses pontos de ataque. Por que não o meio? Porque o meio é tumultuado, tudo tá passando por ali, muita coisa tá acontecendo. Então, quando você tiver uma rota que, que cruze o campo, por exemplo, evita cruzar pelo meio. Por quê? Tem muita coisa acontecendo e pessoas passando na sua frente, tem muita coisa acontecendo e pessoas passando pelas suas costas, então tudo é muito atacável, né? Todo mundo pode te atacar aqui nessa situação ou entrar na frente da linha de passe. E o meio não é um ponto de ataque, então você está no lugar errado, né? Então, se você tem uma crosser, ou você vai estar cruzando pela primeira linha, opa, fiz bagunça. Ou você vai estar cruzando aqui pela primeira linha, ou você vai estar cruzando lá na segunda linha.
O que pode acontecer, como eu disse, né? Alterar um pouco a sua rota, mas estar no lugar certo. Então, o que que eu posso fazer? Vamos supor, se tiver um defensor aqui na minha frente. O que que eu posso fazer? Eu posso sair interno, verticalizar novamente e voltar para o meu ponto de ataque. Eu vou estar no lugar certo na hora certa, tá? Como eu saio e como eu começo, não é um grande problema. Eu posso ajustar, eu posso modificar, só que eu tenho que estar na linha porque é o meu ponto de ataque, tá bom? E a gente viu exatamente isso durante o treino. Então, com base no defensor, não importa se eu vou sair por dentro ou se eu vou sair por fora, contanto que eu esteja na backline quando eu tiver progredindo a minha rota, quando eu tiver, né, tipo, minha rota tiver ganho corpo, né? E o mesmo se aplica para todo o resto, todas as outras rotas que eu quero dizer, né? Mas hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o ball placement do quarterback, né? Então a gente tem esses pontos de ataque e o que isso significa? Que a gente tem um ball placement ideal para cada ponto de ataque. Então, pensando no front pylon, né, no pylon da frente aqui, qual que é ideal? É um ball placement igual ao de qualquer passe sideline. Uma bola para fora, na altura do peito, forçando esse recebedor buscar, né, fazendo um toe tap lá fora. Por quê? A gente tira a possibilidade de qualquer defensor interno disputar essa bola, né? Ou tomar a frente ou algo do tipo. A gente não quer essa bola para dentro, para que não corra o risco de uma interceptação, ou um tip ou algo do tipo. Então, ball placement de sideline, bola bem para fora, evitar uma bola alta para fora, porque pensa que um sideline catch já é muito difícil. Se ele tiver que saltar para pegar essa bola, se torna quase impossível, porque ele precisa ter um controle muito grande do corpo para conseguir cair ou pelo menos arrastar um pé. Então é bem difícil se a gente colocar essa bola alta. O mesmo se aplica se for uma bola baixa, só que é mais possível, principalmente na endzone. Então, e eu já vou explicar o porquê. Então, uma bola baixa ou média é o ideal para esse primeiro pylon, tá? E por que uma bola baixa também? Porque quando a gente fala de atacar a primeira linha, o ball placement da primeira linha, o ideal é peito para baixo. A gente nunca quer uma bola alta ou uma bola na altura da cabeça, ou muito para frente ou muito para trás. Porque, como eu disse, o espaço é menor, os defensores acabam conseguindo flutuar muito mais entre uma rota e outra. Eles possuem bastante movimentação e os espaços são bem menores. Então, quanto mais a gente conseguir deixar no próprio quadrado de recepção do recebedor, então entre o peito e o pé, né? Tanto faz, melhor. Porque pensa que para tipar uma bola é muito mais difícil tipar uma bola baixa do que uma bola alta, né? Você já tá alto, você já tá tendenciado a tipar uma bola alta. Se essa bola vem muito baixa, tipo na altura do joelho, por exemplo, é muito difícil o defensor ele conseguir fazer o movimento de tip para baixo, né? Baixar o centro de gravidade e conseguir tipar essa bola baixa. Então, é um ótimo ball placement ali para essa primeira linha. E quando a gente fala de backpile ou backline, é o oposto. É o oposto. Tem que ser geralmente, por exemplo, numa crosser, né, numa rota que cruza lá no fim do campo. Geralmente tem que ser uma bola no ponto futuro e uma bola muito alta para que esse recebedor consiga receber lá em cima e não fique na linha de passe de nenhum outro recebedor. Então vamos supor que tenha um recebedor marcando uma outra rota aqui e esse daqui está acompanhando, tá? Então vamos supor isso. Então vamos pensar que esse cara está acompanhando esse cara e esse aqui está marcando essa rota do azul, que é uma comeback, sei lá. Então, o que que a gente não quer? Que essa bola fique muito para dentro e este defensor que está acompanhando a crosser consiga
estar mais favorável para a bola do que o cara que está nas costas dele, né, que é o recebedor. Então, uma bola curta, né, que morre no campo e fique melhor pro defensor do que pro recebedor. Ou uma bola muito à frente, também curta, que esse cara que estava marcando essa rota consiga identificar e voltar para marcar, né? Então, tem que ser uma bola alta, tem que ser uma bola que não morre dentro do campo. Então, é aquela bola que passa reto do recebedor, que ele tem que buscar lá no high point, né? É a mesma coisa no backpylon, tem que ser essa bola alta, não tem como essa bola morrer dentro de campo, porque tem muita coisa acontecendo ali, tem muito defensor acompanhando as suas próprias rotas, então não tem como ser uma bola pingadinha, uma bola baixa, uma bola que morre no campo, mesmo que o cara esteja wide open, porque o que precisa pensar os outros recebedores estão sendo marcados. Então, um defensor, a partir do momento que marcou a sua rota, ele vai olhar para o QB, né? Ele vai dar uma olhadinha ali para o que está acontecendo. Então, vamos supor, esse defensor aqui marcou a flat. Ele está acompanhando a flat, só que a flat acabou. Então, ele vai olhar para o QB. Se ele identificar que esse QB lançou a bola, mas lançou daquele jeitinho, pingadinho, morrendo, né, dando aquela baloada e vai morrer dentro de campo, por mais que esse defensor esteja por fora, o que que ele vai fazer? Ele vai largar o cara dele e vai espremer esse recebedor aqui. Então vai ficar os dois defensores marcando esse verde. Porque é pouco espaço para ele recuperar, né? É pouco espaço para ele poder ajudar. Então, ele vai ajudar o defensor que está nas costas dele. E aí, espremendo esse recebedor, torna uma recepção muito mais difícil e até a bola, dependendo de como foi lançada, pode morrer na mão dele. Ele pode interceptar essa bola aqui, né? Então, tomar cuidado. Essas bolas na linha de fundo e no pylon do fundo, elas não podem morrer dentro de campo. A ideia é que ela morra exatamente no pylon ou depois do pylon e forçar esse recebedor a sair do chão para receber essa bola, tá bom? Eu vou colocar aqui alguns exemplos em vídeo para vocês darem uma olhada, tá bom? E aí eu coloquei uns exemplos do próprio Cannibals contra o Vikings aqui pelo Paulista. Então aqui a gente tem uma situação de sideline, né? Então aqui a gente tem uma execução muito boa, tanto o ball placement quanto o movimento do recebedor, né? Então a bola ela é direcionada bem ponto futuro, ó. Perceba que o recebedor ele consegue a separação da defesa, mas se essa bola fica para dentro, torna uma recepção, entre aspas, fácil em uma recepção disputável, né? Então essa bola tem que ser direcionada bem para fora e o recebedor na hora que recebe a bola, ele puxa para fora. Ele puxa para a endzone e ele puxa para se distanciar do defensor. Porque o defensor está vindo por dentro, né? Então ele puxa essa bola para fora, tanto para garantir o TD, quanto para tirar essa bola do defensor, né? Se ele recebe e ele fica com essa bola para frente, esse defensor ainda poderia bater nessa bola. Então, direcionamento bem antecipado, ó, bola indo bem ponto futuro e o recebedor ainda está distante. Então, uma bola bem para fora. Na hora que o recebedor pega a bola, ele já tira do defensor para que esse cara não bata na bola, ou então. é, E também para garantir o TD, né? E aí aqui a gente vai ter um exemplo ruim. Um exemplo ruim aqui numa comeback aqui aberta, né? A bola, ela fica um pouco para dentro, né? É um sideline, só que a bola, ó, fica para dentro. Tá Se o defensor estivesse mais perto, ele conseguiria colocar a mão nessa bola, né? Então essa bola tinha que ir no ombro de fora do recebedor, né? Mas acabou vindo no ombro de dentro, né? Acabou ficando para dentro do campo aqui. Se o defensor tivesse um pouco mais próximo e um pouco mais atento, provavelmente ele teria disputado essa bola, né? E o recebedor também, assim que recebe, ó, ele mantém a bola para dentro, ao invés dele distanciar a bola do defensor. Porque se ele ainda não finalizou o movimento de catch, o movimento de recepção, esse defensor ele pode bater na bola e vão dar um passe incompleto. Então, recebeu, a bola ficou para dentro.
Primeira coisa é tirar essa bola de perto do defensor. Puxar essa bola para fora, proteger a bola com o corpo, né? Não é receber com o corpo, é proteger a bola com o seu corpo, tá bom? Então, tirar ela de próximo do defensor. Que a gente tem um outro exemplo de ball placement, agora na linha de fundo. É aquilo que eu falei, né? Uma crosser lá no fundo, e aí a bola, ó, bem para fora e bem alto. O recebedor precisa pular bem para receber essa bola e receber lá em cima. Mesma coisa, puxando a bola para longe do defensor, não ficando com essa bola lá no alto. Puxa para perto do corpo ou puxa para fora do campo, para a gente não ter a chance do defensor acabar batendo nessa bola, né? Então, bola alta lá no fundo da endzone, sem morrer no campo, né? Então, é aquela bola que, se o recebedor não pula para pegar, provavelmente vai ser um overthrow. Essa bola vai para fora do campo. E aqui um outro exemplo, que é na primeira linha. Ó, ele direciona o recebedor para a primeira linha, né? Para ele ajustar ali para fazer um passe, porque ele está marcado. E aí, ó, ele lança para baixo. Olha como a bola praticamente tá indo pro chão na primeira linha, né? O recebedor ele precisa sentar no chão, se jogar no chão para pegar essa bola. Essa bola é um down and dirty, né? Então a gente chama dessa forma. É uma bola que foi direcionada para o chão de fato. Então o recebedor entendeu, né? Já começou a cair ali para amortecer essa bola. Porque se não fosse ali, se essa bola ficasse alta ali na altura do peito ou na altura da cabeça, tá muito mais pro defensor do que pro recebedor. E se ele colocasse mais à frente, ó, já tinha outro defensor esperando. Então não tinha muito jeito, tinha que ser essa bola. E é uma bola bem baixa, onde o recebedor vai, mas a defesa tem esse delay na hora de ajustar para o tip, né? É uma bola baixa, não é uma bola comum, então é difícil de tipar essa bola. Então foi uma bola bem direcionada aqui, porque não tinha outro ponto, tinha que ser ali. Se fosse alta, o defensor da direita ia tipar. Se fosse para frente, o defensor da esquerda ia tipar. Tinha que ser aquela bola baixa, não tinha outra opção. Então, linha da frente tem que ser a altura do peito ou para baixo. Recebedor que executa qualquer rota na linha da frente já tem que estar esperando isso. É, a possibilidade de vir uma bola baixa é muito grande. Então, pensar nesse ponto também como recebedor. Ah, pô, vou fazer uma comeback, então eu já tenho que esperar essa bola bem para fora. Vou fazer uma crosser na linha do fundo, eu já tenho que esperar essa bola alta. Pode acontecer de vir de outro jeito, lógico, acontece. Mas você já tem que estar tendenciado a esse tipo de coisa, entendeu? Para que você não se surpreenda ao ter que pular, por exemplo, para pegar uma bola no segundo tile. Tá bom? E é isso, gente. Valeu. Até o próximo. E qualquer dúvida ou sugestão, pode mandar mensagem. Valeu. Tchau, tchau.